Curiosos e todo mundo que acompanha o calendário para esperar o cartão de crédito virar, eu sou Matheus Chamati e no episódio de hoje do D12Cast eu vou passar o RPG Notícias para vocês, com atualizações, novidades sobre lançamentos, sobre financiamento coletivo, enfim, tudo sobre o mercado de RPG no Brasil e lá fora. Para começar, hoje no lançamento desse vídeo é o último dia para apoiar o financiamento coletivo do Vez RPG, lançado pela Retropunk. Então, terça-feira, 3 de outubro, é o último dia, corre lá no site da Retropunk para aproveitar e eu vou falar um pouquinho sobre o Vez RPG. Esse é um RPG de horror nórdico, então tem uma pegada diferente, interessante aí dentro do gênero de horror. Ele tem a diferença de se inspirar mais no folclore nórdico, principalmente com relação aos monstros, para trabalhar o horror do que da Europa em geral, como normalmente a gente conta nesse gênero de horror dentro do RPG. É um jogo que recebeu diversos prêmios e agora justamente a versão brasileira está sendo lançada pela Retropunk, tanto com o livro básico quanto diversos suplementos. Inclusive, alguns materiais são das primeiras versões do jogo, outros são mais recentes. Por exemplo, o suplemento sobre a Grã-Bretanha e a Irlanda ali foi recentemente premiado também, então a Retropunk está trazendo uma leva de suplementos para justamente ambientar e trabalhar melhor esse jogo. Mas bem, sobre o que se trata então o Vez RPG? Ele aborda uma sociedade mítica que existiu aí no século XIX, então tem uma pegada de era vitoriana, embora, como eu disse, na Escandinávia, então nessa cultura nórdica. E essa sociedade, ela trabalhava, ela estudava, ela desenvolvia pessoas. Então os membros dessa sociedade, eles compunham ela e desenvolviam técnicas capazes de enfrentar melhor esses seres místicos. Essas pessoas, aqueles que fazem parte, que vão ser os personagens jogadores, eles possuem desenvolvido a visão, a capacidade de enxergar esses seres místicos, porque a maioria das pessoas não os enxerga. Essa sociedade tinha sede então na Suécia, mas algum tempo atrás ela ruiu. O castelo que era a sede ficou em ruínas, os principais membros aí debandaram, fugiram e basicamente os personagens jogadores são os últimos membros, os últimos integrantes. Então cada jogador vai criar um personagem que pode ser um detetive, um ocultista, um médico, um acadêmico, um catedrático, enfim, uma pessoa que usa conhecimento teórico ou prático para combater essas criaturas. Sobre as criaturas, eu falei que tem uma influência nórdica diretamente, então elas têm sempre um aspecto mais da natureza, são criaturas muito mais folclóricas, e cada uma possui uma maneira única de ser derrotada, então é preciso desenvolver rituais, desenvolver técnicas específicas, então é preciso encontrar a fraqueza dessa criatura e uma maneira de derrotar ela, e os personagens jogadores também investigam essa maneira. Então pra quem gosta de RPG com essa pegada mais de horror, Vez certamente é indicado, ele tem essa vertente de ser mais uma era vitoriana, porém nórdica, então por exemplo, eu já falei sobre o Castelo Falkenstein aqui em outros episódios. É uma influência direta, só que enquanto o Castelo Falkenstein é aquela coisa mais steampunk, mais pulp, mais divertida, aqui já é uma pegada mais de horror, mais sinistra. Sobre as mecânicas, o Vez RPG utiliza então as mesmas regras do Mutante Ano Zero aí, do Forbidden Lands, que é um jogo que eu já falei aqui bastante. Então utiliza somente dados de 6 na mecânica, tem uma ideia de forçar a rolagem, que é quando o jogador pode tentar novamente algo que falhou, mas aí corre o risco de ter um erro crítico. Enfim, é um conjunto de regras que está sendo utilizado em vários jogos que a Free League lança, tanto jogos de uma pegada mais medieval, mais futurista, mais apocalíptico, e também agora no Vez RPG. E como eu disse, hoje, 3 de outubro, é o último dia, então corre lá para aproveitar que várias metas já foram batidas, vários suplementos estão disponíveis, tem dados, tem materiais, tem bastante coisa aí que a Retropunk está trazendo nessa versão incrível do jogo. Segunda notícia, está em financiamento pela Caramelo Jogos, o RPG Riverbend, que aborda exploração, aventuras, rios, pesca e gatos mágicos. Esse é um RPG minimalista que é inspirado então nos filmes do estúdio Ghibli e também no jogo Zelda. Pelas artes que eu vou mostrar pra vocês aqui na página da campanha, vocês podem ver que ela tem uma pegada bem bonita, um aspecto bem interessante, um pouco lúdico, bem aventuresco e divertido. Os autores são o Terteleone e o Victor Amorim, que eles desenvolveram um conjunto de regras minimalista, como eu havia comentado, inspirado no Túnel Guns do Nate Trame. São 3 atributos: músculos, astúcia e concentração, e a rolagem básica do sistema é jogar 2d6 e somar um desses atributos. Mas certamente o maior diferencial de Riverbend é a ambientação, essa temática interessante que ele tem. Os jogadores vão interpretar então grupos de aldeões que têm que fazer missões de pescaria, são um vilarejo de pesca ali. Eles têm que fazer essas missões para trazer alimento, trazer sustento para o vilarejo. Então nas missões eles vão ter que traçar novos caminhos fluviais, enfrentar monstros aquáticos, encontrar artefatos, e tudo isso tendo companheiros felinos. Então cada vilarejo cria gatos ali, cada vez que os aventureiros então eles saem em missão, saem para explorar, eles levam junto com eles, então, companheiros felinos. Só que o legal é o seguinte, os gatos, eles possuem poderes especiais que podem ajudar muito o grupo. E no lore do jogo isso faz sentido, tem toda uma explicação, mas basicamente o quê? Então, há muito tempo atrás, há séculos, gatos vieram do espaço. E agora, no mundo de jogo, os gatos, que são os companheiros felinos do grupo, então eles descendem desses gatos míticos espaciais. Na página do Catarse já tem algumas fichas desses companheiros felinos prontos, com nome, regras e tudo mais. E também no Instagram da Caramelo Jogos eles estão lançando alguns dessas também, as fichas de mais companheiros felinos, com tudo completinho ali. Então é bem legal pra gente fazer isso no jogo. Próxima notícia, a editora Vantage Point anunciou recentemente que vai lançar no Brasil o RPG Ark, que é um RPG apocalíptico,
da designer Bianca Canosa. O arco já recebeu diversos prêmios, principalmente publicação indie, publicação independente aí de RPG. Ele foi lançado originalmente para Exalted Funeral e agora no Brasil aqui vai ter um financiamento coletivo, como eu falei, pela Vantage Point. E o interessante desse jogo é que ele trabalha essa temática do apocalipse, então é um RPG para combater o apocalipse, mas ele utiliza um relógio, então o apocalipse vai se aproximando, o tempo vai avançando, cria uma tensão ali. Lembra um pouco então o Morkborg, que talvez o RPG de maior referência nesse sentido de o apocalipse se aproximando ali. No Brasil a gente teve também o Infaeno, que até ganhou o RPG, ganhou o Goblin de Ouro também. Foi lançado pela Campfire Studio. E outro nesse sentido um pouquinho mais diferente é o Shadow of the Colossus, que eu falei aqui também no outro episódio. Mas o arco utiliza algumas mecânicas mais modernas, tem um design também bem diferente, então certamente ele vai agregar um pouco mesmo sendo dentro dessa temática. Inclusive ainda vou fazer um episódio sobre RPGs de apocalipse, para quem gosta bastante dessa temática. Vamos continuar então acompanhando as informações que a Vantage Point vai trazendo pra gente sobre quando vai ser esse financiamento coletivo, quais as expectativas, o que vai vir de material, enfim. Conforme for descobrindo esses detalhes, aí eu obviamente vou passando para vocês. Notícia seguinte, ainda sobre financiamento coletivo, Tordesilhas, Rum e Sangue está com financiamento coletivo aberto, já bateu a meta básica, mas ainda há outras metas para ser batidas e um tempo legal de campanha aí para você e para todo mundo aproveitar. Eu já falei sobre o cenário de Tordesilhas em outros episódios, ele começou então como o vencedor de uma campanha da antiga editora Redbox, foi o cenário vencedor e aí foi lançado na primeira versão Tordesilhas, Sabres e Caravelos. Mas recentemente, então, ele tá pela editora Universo Simulado, o autor, o Luiz Cláudio Gonçalves, tem lançado materiais por lá. E o Rum e Sangue, então, é um suplemento, um complemento para esse jogo. Ele é um cenário, então, de piratas, de navegação, tem toda essa temática. E o Rum e Sangue, então, é um suplemento para esse cenário que traz o quê? Ele é um micro cenário que funciona sozinho, então, pra gente colocar nesse jogo. É a mais perigosa pocilga dos Sete Mares, como está sendo anunciado. Então é legal pegar esse suplemento e desenvolver a ideia de uma taverna, então, de um bar com vários piratas, com várias coisas acontecendo. Tem regras para jogatina, tem regras para bebidas. O capítulo 7 se chama Alambique da Magia, com regras para magia ébria. Olha que coisa diferente e interessante. Tem organizações, NPCs, item mágico, sim, bastante material nesse micro cenário, então é uma coisa bem legal. Vou deixar, obviamente, para vocês aqui o link na descrição. Conheçam lá um pouquinho mais sobre o financiamento coletivo de Tordesilhas, Rum e Sangue. Agora, notícia sobre o mercado gringo, o suplemento Blood Sigils para o Vampiro Máscara quinta edição está em pré-venda. Esse suplemento, então, além de ter uma capa incrível e evocativa, ele traz regras para feitiçaria de sangue e o uso do sangue vampírico em diversos rituais e coisas mais mágicas. São apresentadas e desenvolvidas, então, regras para alquimia de sangue fraco, feitiçaria de sangue e diversas outras coisas. E o legal, principalmente, obviamente, é ver que Vampira Máscara está sendo mantido, vários suplementos estão sendo lançados, esse não é o primeiro, tem vários antigos, tem vários novos, Cultos de Deus de Sangue, vários outros vindo aí. Também falei no episódio anterior sobre notícias que o Lobisomem Apocalipse, a quinta edição, também foi lançado. Então quem gosta do universo do Mundo das Trevas continua recebendo bastante material, bastante suplemento sendo lançado, isso é certamente muito bom. Por fim, última notícia do episódio de hoje. Dia 6 de outubro, a próxima sexta-feira, começa o financiamento coletivo Tesouros de Gannor, financiamento feito pela Jambô Editora junto com o Jovem Nerd. Eu já falei um pouco aqui sobre o RPG, a Lenda de Gannor RPG foi lançado ano passado pela Jambô Editora na CCXP, tem uma regra de domínios para administrar terras que eu acho bem legal. A origem desse cenário, então, ele era no Nerdcast RPG medieval lá do Jovem Nerd, foi desenvolvido pelo SRPG e também por outros romances do Léo Caldela, outros materiais. E agora o financiamento coletivo Tesouros de Gannor vai trazer novos romances, antologia de contos, quadrinhos do Fábio Abu, Fred Rubin, enfim, bastante material que desenvolve mais esse jogo aí que tem uma baixa magia, uma influência mais religiosa, a ideia de santos, de clérigos, o dragão Zamir. Tem bastante coisa legal, bastante coisa, então certamente esse financiamento coletivo vai expandir ainda mais esse universo. Começa daqui uns dias, então você pode ficar ligado. Vou deixar o link, obviamente, na descrição, muita coisa vem por aí. Esse é o episódio de notícias do mercado de RPG aqui no D12Cast. Certamente estou ajudando você a se manter informado aí do que está rolando, isso vale a sua inscrição aqui no canal. E manda esse episódio também pro seu amigo que talvez goste mais de Mundo das Trevas ou quer saber do Gannor, enfim. Manda lá pro seu amigo, nos vemos no próximo episódio, um grande abraço.